Oi, gente. Eu sou a Thaisa e junto com a Bia Ribeiro, Vitória Dias e Isabela Nunes, vamos apresentar o podcast sobre a revolta Sabe Nada, inocente, mas com a nossa explicação, vocês vão saber tudo sobre essa revolta. Oi, eu sou a Bia e vim falar um pouco sobre a Revolta Sabe Nada. A Revolta Sabe Nada foi uma revolta providencial que ocorreu em Salvador entre novembro de 1837 e março de 1838. Essa revolta foi conduzida pelas classes médias soteropolitanas insatisfeitas com o governo do Rio de Janeiro, sobretudo em virtude do enfraquecimento da pauta federalista. Essa revolta não contou com o apoio popular e nem com as classes altas, e foi derrotada pela Guarda Nacional. Oi, gente, eu sou a Isabela e vim falar um pouco sobre o contexto da Revolta Sabe Nada. A Revolta Sabe Nada ocorreu durante o período regencial, isto é, durante a transição do primeiro e segundo reinado, iniciada quando Dom Pedro I abdicou do trono. Neste período, o Brasil foi governado por regentes, para que, de acordo com a Constituição de 1824, seu filho, Dom Pedro II, pudesse assumir quando completasse 18 anos. Nesse intervalo de tempo, houve intensas disputas políticas entre os três grandes grupos políticos do Brasil, pela imposição de autonomia vinda das províncias. Em razão da ausência de uma figura de poder, no caso o imperador, somada às demandas por autonomia e a circulação dos ideais republicanos, e uma série de revoltas passou a ocorrer no Brasil. Essas revoltas, além de tudo, demonstravam grande insatisfação de certa camada da sociedade e de algumas das províncias com o governo do Rio de Janeiro. Meu nome é Vitória Dias e eu vou falar das causas da Revolta Sabe Nada. Desde a Conjuração Baiana, em 1798, a agitação política naquela província era muito grande. No contexto baiano, podemos destacar uma crescente satisfação das classes médias por conta dos problemas econômicos que a Bahia enfrentava com o enfraquecimento da economia açucareira. A grande presença de portugueses em cargos de administração também era um fator de descontentamento. Os comerciantes baianos queriam ter um maior controle sobre o comércio local. Toda essa insatisfação cresceu quando a centralização do poder começou a ganhar espaço na política brasileira a partir da renúncia de Padre Feijó à regência do Brasil. Esse ato foi entendido como um fracasso do projeto federalista, que buscava garantir a autonomia das províncias brasileiras. Para a classe média baiana, o grupo que encabeçou o Sabe Nada, a renúncia de Feijó foi algo inaceitável. A luta por autonomia, além do aspecto político, também é influenciada por questões econômicas, uma vez que as classes médias baianas estavam satisfeitas com a política de impostos praticada pela monarquia. Por fim, também havia a insatisfação dos militares na Bahia, que desejavam o aumento de remuneração, além de não concordarem com as convocações realizadas para lutar no sul contra os farrapos, que se rebelaram contra o Rio de Janeiro. Essas questões geravam grande descontentamento, principalmente entre as classes médias de Salvador. A liderança de Sabe Nada contou com figuras como advogados e comerciantes, por exemplo. Houve também uma pequena adesão popular quando a revolta começou. Oi, eu sou a Thaisa e eu vou falar sobre os principais acontecimentos da Revolta Sabe Nada. A Sabe Nada teve início quando encaminharam-se para o Forte de São Pedro em 6 de novembro de 1837. O ataque ao forte deu início a um confronto violento que resultou na conquista dele pelos que se rebelavam. No dia seguinte, os sabinos, como eram conhecidos os rebeldes, foram na direção do centro de Salvador, tomando a praça do palácio e expulsando as autoridades da cidade. A revolta levou esse nome por causa de Francisco Sabino, médico e jornalista que foi um dos líderes da Sabe Nada. Outro líder da revolta foi João Carneiro da Silva Rego, um advogado dono de muitas terras e escravos. João Carneiro, inclusive, foi nomeado para ser vice-presidente da República fundada na Bahia. Isso aconteceu porque logo após expulsarem as autoridades de Salvador, os sabinos foram à Câmara Municipal e declararam a separação da Bahia do governo central do Rio de Janeiro, fundando uma república. O presidente nomeado foi Inocêncio da Rocha Galvão, mas como este estava nos Estados Unidos, o presidente em exercício foi João Carneiro. Assim, no dia 7 de novembro, os líderes da Sabe Nada demonstraram a sua visão separatista com o anúncio do desligamento da Bahia do governo central.
A Sabinada foi considerada uma rebelião com intenções contraditórias, pois, 4 dias depois, um novo documento foi emitido, anunciando que o desligamento da Bahia se manteria até a coroação de Pedro de Alcântara como imperador. A revolta realizada pelos sabinos manteve-se reclusa a Salvador, uma vez que nos arredores da capital baiana houve resistência dos grandes proprietários de terra. Percebe-se, portanto, que o grupo mais rico da Bahia não aderiu à Sabinada, ficando ela resumida a grupos de intelectuais, militares e outros que faziam parte da classe média. Parte significativa da população pobre de Salvador também não se juntou à revolta e decidiu fugir, temendo as represálias que a cidade poderia sofrer. Mesmo aqueles que ficaram procuraram não se envolver com o movimento. A reação do governo foi imediata e a cidade de Salvador foi cercada por terra e por mar. Com isso, em algumas semanas, começou a faltar comida para a população local. Os líderes da Sabinada não tinham uma pauta de abolição em relação à escravidão e, portanto, o trabalho escravo seria mantido na Bahia, caso eles tivessem sucesso. No entanto, foi aberta uma exceção para os escravos que aderissem à causa dos sabinos, que seriam recompensados com a garantia da liberdade. Oi, voltei para falar um pouco sobre o final dessa revolta. E o que será que aconteceu, hein? Por causa da falta de apoio popular e da oposição direta das elites baianas, a Sabinada estava condenada ao fracasso. Como vimos, a cidade de Salvador está situada por todos os lados, logo a comida estava em falta. Por fim, os ataques que estavam sendo feitos pela Guarda Nacional concluíram o serviço entre o dia 13 e 16 de março de 1838. Assim, aconteceu os seus últimos combates. Os confrontos entre sabinos e as tropas da Guarda Nacional causaram cerca de 1.800 mortos. Em pouco mais de 4 meses, as autoridades de Salvador conseguiram derrotar os sabinos, que se entregaram pedindo por clemência, mas isso não aconteceu. As historiadoras Lília e Heloísa estimam que cerca de 3.000 rebeldes foram presos depois da derrota de Sabinada. Africanos livres que tomaram parte da revolta foram degradados para a África, e outros rebeldes foram degradados para locais como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Alguns militares foram obrigados a lutar na Guerra dos Farrapos. Francisco Sabino e João Carneiro foram condenados à morte, mas receberam anistia e foram obrigados ao degredo e enviados para Mato Grosso e São Paulo, respectivamente. E esse foi o nosso podcast sobre a Revolta Sabinada. Muito obrigado pela sua atenção.